Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, @ItatiaiaAgro, @Itatiaia, para conversar sobre empreendedorismo no nosso Papo Agro. Hoje eu recebo aqui a Fernanda Albuquerque Merlo, que é analista de agronegócio do Sebrae Minas. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. É uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês aí do nosso conhecimento em agronegócios. Fernanda, me conta uma coisa. Empreender parece uma coisa bonitinha, né? Quando você fala assim, empreender, né? Brasil, empreender, né? No agro, a turma da agricultura familiar sabe o que é isso sem usar esse nome há muitos anos, já na batalha e tudo mais. Hoje o agricultor familiar ele tem uma noção maior do que é empreendedorismo, do que é se organizar, muito além do que, vou ter um negócio por conta própria, que é o que o agricultor familiar já faz. Ele já tem conhecimento hoje maior, ou pelo menos um entendimento maior do que é empreendedorismo? Fabiano, bom, é o seguinte, acredito que houve uma evolução sim, claro, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vai englobar uma gama de habilidades e de práticas, tá? O produtor rural, sim, ele precisa ter, se ele não tem, ele precisa desenvolver algumas habilidades, né? Resiliência, persistência, correr riscos calculados, enfim, uma gama de habilidades que ele precisa ter no empreendimento dele, tá? Quando a gente fala também em ferramentas, em práticas, em hábitos, a gente vai muito para a gestão do negócio, tá? E o que a gente vê é uma evolução do produtor entendendo a produção dele como negócio, tá? Se capacitar, conhecer, fazer gestão é um diferencial competitivo hoje, né? Assim, a produção, a gente sabe dos desafios, sazonalidade, volatilidade, oferta, demanda, variação cambial, dólar. Tudo isso são fatores inerentes à produção, né? São desafios que um produtor empreendedor precisa lidar para que ele consiga ter sucesso e viabilizar aquela atividade dele, tá? Então eu acredito sim, né, que a gente tem evoluído nisso, mas a gente tem um espaço muito grande para percorrer e para chegar no nosso mundo ideal aí de empreendedorismo no agro. O Sebrae Minas conta com uma plataforma em streaming, né, que é o Sebrae Play. Como é que funciona essa plataforma? Perfeito. Bom, o Sebrae Play, ele é uma plataforma de conhecimento desenvolvida pelo Sebrae Minas. E lá o produtor rural ou outro empresário, ele encontra uma gama, tá, de conteúdos em diferentes formatos. Vídeos, e-books, infográficos, enfim, vários formatos de conteúdos disponíveis de forma gratuita para o empreendedor. E o legal, Fabiana, é que essa plataforma está disponível 24 horas, tá? Tem uma fácil acessibilidade, né? A gente pensou em acessibilidade, a gente pensou em diversidade, a gente pensou em inclusão e ela é uma plataforma muito intuitiva, então muito fácil de usar. Então, ao produtor, ele vai entrar, ele vai criar uma conta e ele vai ter acesso tanto a conteúdos do setor, de segmento, de mercado, gestão, de finanças, né, para aquele segmento, para aquele negócio dele, também com conteúdos transversais de finanças, marketing digital, gestão de pessoas, liderança, enfim, tem um mundo de oportunidades no Sebrae Play que o produtor rural pode aproveitar para se capacitar. A conectividade, quando a gente conversa sobre tecnologia no campo, ainda é um problema. Muitas pessoas não têm nem energia ainda, têm dificuldade, não é que não tem energia, mas tem tido dificuldades com o abastecimento de energia. A estrutural, quando você conversa do presidente da FAENG ao produtor rural que está lá no campo, a gente ouve muito isso, né? Olha, ainda precisamos melhorar a infraestrutura. De certa forma, o ensino à distância, como o Sebrae Play, ele esbarra também em alguns momentos nessa falta de conectividade, falta de acesso à internet mesmo do produtor? Bom, eu vejo como dois extremos, assim, bem opostos, sabe, Fabiano? Existe, né, com certeza, essa barreira de conectividade, né? Essa falta de infraestrutura para ter acesso a uma velocidade rápida que viabilize alguns acessos, né, a capacitações online, claro. E aí o Sebrae Play, a gente tem a oportunidade
de estar em ambientes que têm essa conectividade em algum momento, baixar alguns conteúdos para assistir em ambientes que não têm essa conectividade, né? Infográficos, e-books, enfim, vários tipos de materiais. E também, por um outro lado, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui nesse momento que a outra ponta traz para aqueles produtores que têm essa conectividade um excesso de informações, né? Um excesso de informações, Fabiano, mas que muitas vezes são informações rasas, informações fragmentadas, muitas vezes produzidas por pessoas que não têm conhecimento profundo daquele assunto e que muitas vezes não estão conectadas à realidade daquele produtor. Então, eu acho que é um outro desafio também, né, esse excesso de informações e que a gente precisa filtrar, né? Eu preciso entender quem que está falando aquela informação. Perfeito. Qual que é a fonte? Qual que é o canal que está veiculando aquela informação? É a era dos influencers, né? Que não necessariamente são ruins, mas não necessariamente são os caras que entendem tudo, né? Não necessariamente são, e muitas vezes não são, né? A gente precisa, quando eu falo de negócio, quando eu falo de produção rural, eu preciso ter muito cuidado com isso, né? Porque eu não posso deixar que um influencer me traga uma resposta que vai certamente caber no meu negócio. Eu preciso entender a minha realidade, né? O produtor precisa entender a sua realidade, precisa entender que existem diferentes realidades e se comparar, buscar benchmarks que a gente fala, né? Com situações semelhantes à dele. Então eu não posso comparar banana com morango, morango com abacate, eu tenho que comparar banana com banana, morango com morango, abacate com abacate. Então, essa fonte de informação, né, ela precisa trazer dados confiáveis, ser baseada em dados, em artigos técnicos, em pessoas técnicas, para que o produtor se baseie, consulte, claro, um consultor, se conecte com outros produtores, troque informações e tome a decisão assertiva naquele negócio dele. Né? Agora, no Sebrae Play, tanto como Senar Play, como outras plataformas que dão aí o conteúdo online para as pessoas baixarem, fazerem o conteúdo. Na sua opinião, essa avalanche de informação acaba também sendo um dificultador para aquele estudante de forma online? Ele precisa ter uma disciplina ainda mais aguçada, porque se você imaginar, há 30 anos um cara recebia pelos correios, né? O cara fazia um curso de datilógrafo, aí ele ia fazer o curso, ainda tinha um estigma de ser, é curso à distância, que isso foi se quebrando, né? Hoje tem a valorização, o MEC valoriza um curso de graduação, por exemplo, que é feito à distância. Mas você acha que essa avalanche de informações acaba sendo um complicador também para quem está ali do outro lado estudando online? Eu acredito que sim, Fabiano, né? Eles precisam também, claro, os estudantes ter mais cuidado, assim, né, quando for fazer esse filtro dessas informações também, né? E, assim, muito cuidado para não se perder, né? Tem muita gente que sabe um pouquinho de tudo, né? E no agro a gente precisa se especializar, a gente precisa conhecer profundamente daquele negócio. Então, assim, eu não posso saber um pouquinho de gestão, ou um pouquinho de finanças, um pouquinho de marketing, não. Eu preciso me especializar, eu preciso me aprofundar naquele conteúdo para, de fato, poder gerir o meu negócio e tomar decisões que vão me levar ao sucesso. Então, muito cuidado, eu acho que os estudantes precisam ter, né, para não ser especialista de nada, né? Já ser um pouquinho de tudo, mas não saber nada profundo, né? Essa profundidade de conhecimento, eu acho que é algo que é muito relevante, que a gente precisa considerar nesse momento, sabe? Fernanda, aproveitando, né, que a gente está falando aqui sobre empreendedorismo e até pegando um gancho num assunto que a gente tem trazido aqui ao longo das últimas entrevistas e preparando também um material especial a respeito, o queijo, né, agora mudando para a página do queijo que a gente tinha combinado aqui. O queijo, ele era um produto até o ano passado e esse ano é um produto completamente diferente em termos internacionais. A gente tem
um selo da Unesco de patrimônio cultural e material da Unesco, que nos dá a possibilidade de representatividade do queijo. Legal, show de bola. Só que a gente tem uma grande dificuldade já logo no start, que a gente não vai conseguir novos produtores, uma nova demanda de uma hora para outra. Isso não acontece. Ligando um dado, inclusive, quando a gente tem a continuidade familiar no campo, isso fica ainda mais grave, porque o queijo vai ter uma quebra, né? Então o produtor, o rapaz que está produzindo hoje, ele talvez não consiga dar uma continuidade no queijo, porque a família foi para a cidade e não vai continuar ali aquela produção. Em termos de empreendedorismo, em termos de mercado, o que a gente pode imaginar do queijo? Como que o empreendedorismo pode salvar o queijo, né, no que diz respeito a realmente aproveitar essa onda do título da Unesco e conquistar realmente o mundo? Lembrando que eu não estou nem levando em consideração nessa questão que a gente não tem ainda autorização para exportar para lugar nenhum. Então, assim, isso já são assuntos burocráticos que não cabem ao empreendedor. Mas startado, tá todo mundo, a gente já pode vender para o primeiro país ali. O que a gente precisa fazer? Bom, eu vou defender aqui a causa do produtor rural, Fabiano, que é o nosso cliente no agro aqui. E eu acho que o produtor rural, né, o produtor de queijo, ele precisa se preocupar muito em conhecer o seu negócio, né, em fazer a gestão do seu negócio. Será que ele sabe o seu custo de produção? Será que ele sabe por quanto ele tem a oportunidade de vender, por quanto ele pode vender, né? Você tocou num ponto muito interessante, que foi o de sucessão familiar, né? Quando que a gente vai conseguir essa sucessão familiar? Quando o negócio for atrativo. E aí, os meninos, as meninas, os jovens, né? Eles vão se interessar por aquela atividade. Poxa, isso aqui me deu uma condição financeira legal para minha família, não tem por que sair daqui. Então, fazer gestão, conhecer seus custos, ter uma excelência operacional, né? Saber o quanto eu posso produzir, como é que está o meu fluxo de caixa, porque eu posso estar economicamente bem, mas meu fluxo de caixa está vermelho. E aí, né? Como é que funciona? Até onde eu posso investir? Eu devo investir mais aqui? Vai me trazer um retorno? Qual que é a minha aptidão de risco? Qual é a aptidão de risco desse negócio? Qual que é a taxa de retorno? Então, conhecer todos os dados da propriedade te faz ter uma inteligência mesmo do seu negócio para saber até onde você pode ir, né? Essa resposta de nós vamos conseguir... Acho que cada produtor vai ter a sua própria resposta, né? A gente não vai ter uma receita de bolo aqui. A gente precisaria avaliar cada negócio, avaliar cada produção, onde que ele está, quais as oportunidades que ele tem para a gente definir uma estratégia de negócio para cada produtor, né? Então, perfeito. A gente tem que deixar um negócio viável para o produtor, tem que ser atrativo financeiramente para ele. E tomara que seja, né? Tomara que a coisa aconteça e não fique só no campo da divulgação turística, do marketing, seja na prática um produto que chegue para as pessoas, né? Eu tenho muita vontade de ver o queijo tendo a França como oponente por enquanto, porque a França fez esse papel lá atrás, né? A gente pode buscar esse caminho, né? Eu acho que a gente pode ter o queijo pode ser realmente do mundo, mas de fato ele ainda não é. Pois é, e assim, nesse sentido, né? A gente fala um pouco de gestão aqui, de excelência operacional. O produtor de queijo, né? Ele vai precisar também desenvolver o que a gente está chamando de ambidestria empreendedora, né? Ele vai ter que ter toda aquela excelência operacional, toda a gestão de custo financeiro, ser excelente naquilo, trazer excelência operacional. Mas também estar conectado às tendências de consumo, às tendências mundial, às tendências, né, de mercado, para que ele se posicione e consiga, na hora que ele tiver a oportunidade ali, pular para dentro daquele mercado, né? É um olho no peixe e um olho no gato. Então, essa ambidestria, essa habilidade de fazer bem aquilo, fazer com excelência, mas também estar conectado, estar buscando, estar se capacitando, né, para poder atingir os potenciais daquele produto, é fundamental para um sucesso, é fundamental no empreendedorismo em qualquer negócio. Fernanda Albuquerque Merlo. Fernanda, muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. E
deixa o site do Sebrae Play para a turma poder fazer aí o curso, buscar capacitação. Qual que é o endereço mesmo? sebraeplay.com.br. Exatamente. sebraeplay.com.br. A gente tinha falado no rádio, eu já até tinha marcado. Então coloca lá Sebrae Play no Google também, vai aparecer lá rapidinho também. Obrigado, viu, Fernanda? Por nada, Fabiano. Um abraço para todo mundo que esteve aqui com a gente no nosso Papo Agro e a gente continua aqui falando sempre no rádio, em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!